Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Bettina Stefanello e hoje eu vou contar para vocês sobre a minha trajetória, da onde eu saí até onde eu cheguei. Eu sempre digo que eu sou de Florianópolis, porque isso deixa a história muito mais glamurosa. Fora que combina com o meu biotipo e tudo, mas a verdade é que eu nasci no Pará. E muita gente não sabe que eu sou paraense. Todo mundo já olha pra mim e já fala, ó, o sotaque dela é gaúcho, então ela nasceu no Rio Grande do Sul, né? Ela é ou de Floripa, mas não, eu sou do Pará mesmo. E não é nem Belém do Pará, é do interior, é de Bragança. Mas eu tenho muito orgulho daquela terra e eu amo as comidas de lá. E eu acho que quem é paraense logo que se identifica com isso. Mas aí meus pais foram transferidos e eu fui morar no Rio Grande do Sul. E lá eu vivi durante 6 anos, quando era criança, e depois logo fui para Floripa. E em Floripa foi onde eu criei a minha identidade. Em Floripa eu vivi 20 anos, foi onde eu tive minha adolescência e onde eu fiz faculdade, na Federal de Santa Catarina. Em Floripa também foi onde eu tive contato na faculdade com a dermatologia, claro. Eu tinha um problema bem sério com pacientes graves. Eu sofria muito com pacientes graves. Eu entrava na dor, aquilo não combinava comigo, me consumia. Então, quando eu descobri a dermatologia, foi assim algo bem revelador para mim. E aí eu tive contato com os livros do professor Azulay, que me inspiraram a ser dermatologista e vim para o Rio de Janeiro fazer residência. Então, meu sonho e meu foco, minha inspiração era estar no Instituto Azulay e fazer residência aqui no Rio de Janeiro, em dermatologia. E foi exatamente o que aconteceu. Mas assim, eu estou editando a história, porque existem muitas idas e vindas, porque meu ex-marido, ele era de uma empresa onde ele era transferido o tempo inteiro, então acabou que eu falo que eu sou nômade porque eu andei por muito lugar por aí, nesse Brasilzão e até fora do Brasil. Morei em Recife, morei em Curitiba, morei fora, fiz estágio na França, na Itália, fui para Singapura, Estados Unidos, tudo isso fazendo estágio ou trabalhando. Então, eu sempre digo que, e gosto dessa palavra de ser nômade, porque eu gosto de conhecer lugares. Mas eu me fixei no Rio, justamente por conta da dermatologia. Olha, engraçado que hoje eu não chorei, né? Acho que eu já tinha chorado tudo por outros motivos, mas engraçado, que hoje está fluindo sem choro. Quando eu tive o primeiro contato durante a faculdade com a dermatologia, eu decidi que eu queria fazer um estágio na França, em dermatologia. Só que quem sabe sobre o centro acadêmico, esses estágios que não são remunerados ou que você também não tem que pagar, sabe o quanto é difícil. Então eu lembro que eu lutei muito para conseguir esse estágio. Eu hospedei estrangeiros na minha casa por duas vezes e assim mandei o currículo para todas as faculdades do mundo, basicamente, para conseguir ir para a França. E foi muito legal, porque eu consegui e eu fiz meu estágio em Nice, no Hôpital Lacher, com o Dr. Ortone. Hoje ele já é falecido, mas foi uma experiência incrível, incrível estar sozinha lá, aprendendo dermatologia geral, no berço da dermatologia. Isso para mim foi um marco e sempre ficou muito nítido que a partir dali era isso que eu queria. E eu fui muito feliz aqui durante a especialização aqui em dermatologia aqui no Rio de Janeiro.
Eu tinha amigos maravilhosos que são minhas amigas, minhas irmãs, que eu levo para o resto da vida. Professores que foram inspirações e que eu não só trabalhei com eles, como hoje são meus amigos e desenvolvi alguns trabalhos em conjunto e que eu sou extremamente grata até hoje. Eu sempre conto essa história que eu negava a cosmetria, né? Que eu achava que era uma área muito fútil da dermatologia e que eu achava que eu queria fazer a diferença. Então eu queria ir para a área de câncer de pele. Então eu fiz meu estágio, meu fellow em câncer de pele, em skin cancer, na Itália, em Reggio Emília, em dermatoscopia, justamente, que é o diagnóstico do câncer de pele, né? Como a gente faz o diagnóstico através de um aparelhinho, dermatoscópio. E ali, por muito tempo, eu achava que eu ia seguir por esse caminho, mas o universo foi mudando essas rotas, né? E aos poucos eu fui recalculando o itinerário como um GPS e eu vim parar aqui. Hoje eu estou há 6 anos à frente da cosmetria da Santa Casa, né, do Instituto Azulay. Hoje eu dou aula no local que me acolheu, onde eu fiz a minha residência, e eu dou aula para esses alunos, como alunos o qual eu já fui um dia, uma aluna que eu já fui um dia, né, desse local. Então eu tenho muito orgulho disso, amo ensinar, amo estar à frente da cosmetria e isso quer dizer que eu trabalho diretamente com 10 profissionais que são professores, alguns foram meus professores e eu tenho o maior orgulho disso. Acho que de tudo é o que eu mais amo. Eu estou há 15 anos formada em medicina e 10 anos atuando como dermatologista. Então, houveram alguns percalços, né? Eu fui embora para Singapura e tudo, mas eu estou atuando como dermatologista há 10 anos. Hoje aqui na clínica eu atendo dermatologia geral, faço câncer de pele, dermatoscopia, né, e câncer de pele, mas hoje basicamente eu atuo com a estética. Vários alunos me perguntam, professora, mas quando você acabou a residência, o que você fez? E essa pergunta que não quer calar, porque todo aluno ele se depara com um grande abismo à frente dele. Quando acaba a residência, o que eu vou fazer? E comigo não foi diferente. Quando acabou minha residência, vários professores me convidaram a ficar no Rio de Janeiro e eu optei por voltar para Recife, porque na época meu marido morava lá. E foi horrível, porque você tem que começar do zero e você não sabe por que caminho você deve seguir. Então eu voltei a dar plantão, eu cheguei no Hospital das Clínicas com uma carta de referência do meu chefe, do Davi, e que é meu chefe até hoje. E cheguei lá e falei, olha só, professor, na época era o professor Josemir, e eu falei, professor, eu sou muito boa no que eu faço, eu fiz residência no Rio de Janeiro, fiz estágio na França, na Itália, eu sei dermatoscopia, eu gostaria de ensinar alguma coisa aqui no Hospital das Clínicas em Pernambuco, né? Universidade Federal de Pernambuco. E com a maior cara de pau eu fui lá e falei isso e me aceitaram. E eu comecei a dar aula de dermatoscopia para os alunos da residência de dermatologia. E foi muito legal, porque até hoje minhas aulas estão lá, foram as primeiras aulas de dermatoscopia. A primeira vez que os residentes compraram um dermatoscópio, então foi um marco também na minha vida poder deixar esse legado. Mas eu não tinha consultório, então eu busquei uma clínica de estética, de fisioterapia, as gurias abriram as portas para mim e eu alugava um turno lá toda semana. E quem eram meus pacientes eram os amigos, basicamente, os poucos amigos que eu tinha lá em Recife, mas que aos poucos foi crescendo. Então, alguns professores também encaminhavam pacientes de dermatoscopia,
e aos poucos eu fui indo. Mas, além disso, eu dava bastante plantão para conseguir me sustentar lá. Não tinha nem um ano que eu estava em Recife e o consultório já estava bem melhor, as pessoas já me encaminhavam pacientes e eu já estava ficando mais conhecida. E meu marido, na época, foi transferido para Singapura. E eu dou risada porque foi uma coisa muito boa, mas foi um momento em que eu tive que parar de novo e depois recomeçar. E aí, quando eu recomecei, ele foi retransferido para o Rio de Janeiro. Eu vivi 8 meses em Singapura, que foi ótimo, foi uma experiência incrível, considero um meio ano sabático para eu me reestruturar. Eu fiz vários artigos nessa época com o Dr. Daniel Coimbra, a Nath, Natália Cavadiero, e foi um ano bem inspirador também, de retorno ao budismo e tudo, foi muito legal. Mas quando ele foi retransferido, ele veio para o Rio de Janeiro. E aí eu pensei, e agora? Eu vou voltar para o Rio de Janeiro. E foi isso mesmo, eu voltei para o Rio de Janeiro e aqui fui acolhida e eu tive o apoio de vários professores da residência que me chamaram para trabalhar nos seus consultórios, e o chefe me chamou para dar aula lá na Santa Casa. Então eu tive de novo todo esse acolhimento, foi muito legal. E aí eu comecei aqui, recomecei no Rio de Janeiro do zero. E eu sempre falo que as coisas aqui no Rio de Janeiro, elas aconteciam para mim. As coisas acontecem no Rio de Janeiro para mim. E hoje eu considero o meu lar aqui, eu amo essa cidade, o estilo de vida que eu levo, e tudo realmente aconteceu aqui no Rio de Janeiro, porque eu recomecei do zero, e aí eu sempre falo que eu fui muito ajudada, e isso é verdade, em todos os locais as pessoas me acolheram, e eu trabalhei com pessoas inspiradoríssimas, a professora Luna Zulay, o professor Daniel Coimbra, continuo trabalhando com o Davi, a Zulay, e trabalhei em vários consultórios de outras pessoas, colegas, e eu sou extremamente grata por essa época. Chegou um ponto de eu ter 5 empregos ao mesmo tempo, num momento. Era bem cansativo, mas foi assim que eu fui crescendo. Aí eu virei sócia do Daniel e da Marcela na Clínica Lepô e foi o grande aprendizado, isso eu sempre falo. E eu dividi o Rio Grande do Sul com o Dani, então uma vez por mês eu ia para o Rio Grande do Sul e no resto da semana eu estava sempre aqui, no Rio de Janeiro. Fora isso, eu também estava à frente da Santa Casa, né, da cosmiatria. Isso foi dando muita bagagem, muita experiência. E lá na Clínica Lepô foi um grande conhecimento de como desenvolver uma clínica. Então, como lá eu era sócia, foi essa experiência que eu trouxe para a minha clínica atual. Chegou um momento que eu senti falta de ter um lugar meu, onde eu pudesse fazer do meu jeito, que pudesse ser um lugar muito acolhedor para os pacientes, que é isso que a gente preza, a individualidade, a humanidade aqui na clínica. E assim eu pensei em criar a clínica Bettina Stefanello. E ela começou de uma sementinha, de um pensamento, e ao longo do tempo, depois que o Benício nasceu, essa vontade se tornou ainda maior, né? Meu primeiro filho, e aos poucos eu fui desenvolvendo ela.